Deixa eu falar para vocês, o estado do Piauí teve 48 milhões de reais, vamos dizer, bloqueados pela Justiça para garantir o pagamento de precatórios. Parte desse recurso seria utilizado para repassar para os municípios piauienses, por causa do ICMS, que é recolhido no estado. Com esse bloqueio, caiu o repasse para os municípios e agora eles estão tentando uma negociação ou entrar na Justiça para garantir esse dinheiro. O Gorete Santos vai trazer as informações para nós no Jornal do Piauí ao vivo. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí mais uma vez. O prefeito Firmino Filho já havia se posicionado ontem a respeito dessa decisão que causa um impacto diretamente no repasse que é feito aos municípios de todo o estado do Piauí. A PPM também se posiciona sobre o assunto, já estão articulando a revisão dessa medida. Eu vou conversar sobre isso agora com o presidente da PPM, Gil Carlos, está aqui ao meu lado e traz para a gente as medidas que estão sendo adotadas. Se vocês já tiveram um diálogo mesmo que extraoficial com o Tribunal de Justiça e que medidas de fato devem ser tomadas no sentido de garantir o repasse desse recurso aos municípios. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Gorete, boa tarde, Joelson, boa tarde aos piauienses que assistem à TV Cidade Verde. Pois bem, ontem mesmo, ao tomarmos conhecimento deste bloqueio, estivemos na presidência do Tribunal de Justiça e hoje novamente estivemos lá para tomar as medidas administrativas inicialmente, para ver a reposição desses recursos que são devidos aos municípios do estado do Piauí. O ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, Gorete e Joelson, um quarto dele, ou seja, 25%, é partilhado com os municípios, em cota partes. E toda terça-feira o estado distribui, ou seja, partilha para as contas municipais esses recursos frutos do ICMS. E com o bloqueio, indevidamente, houve a retirada desses recursos que são dos municípios, não são mais do estado. Portanto, acreditamos que as notificações do Tribunal de Justiça ao Banco do Brasil e à própria Secretaria de Fazenda serão sendo feitas, e isso deverá ser resolvido nos próximos dias, ou seja, a recomposição dos valores que são importantes para os municípios de todo o estado do Piauí. Lembrando que estamos numa crise financeira sem precedentes, que acomete de maneira mais significativa os municípios, que é a parte mais frágil, né, dentro do Pacto Federativo. No dia 20 agora, por exemplo, Joelson, houve uma queda significativa do Fundo de Participação dos Municípios, uma queda de 16%. Isso prejudica o planejamento financeiro dos municípios. Então, estamos acreditando que o mais breve possível, esses recursos devidos aos municípios serão repassados respectivamente aos 224 municípios do estado do Piauí. Gelson tem uma pergunta. Pois não, Gelson? Presidente, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a população que está em casa o que representa esse recurso. O recurso como esse ele é utilizado para quê nos municípios? Que tipo de serviço os munícipes deixarão de ter caso esse recurso seja retirado? Os municípios eles têm várias fontes de recursos. A principal é ainda o Fundo de Participação dos Municípios, chamado FPM. E tem a receita própria que é fruto dos tributos, das taxas, ISS, ICMS, IPTU. Os municípios mais arrecadadores, ou seja, aqueles que têm uma economia mais fortalecida, como Teresina, Uruçuí, Bom Jesus, União, Altos Parnaíba, o ICMS é uma parte significativa. A nossa preocupação é que esses recursos eles são utilizados, inclusive, para pagamento de folha de pessoal, que deve acontecer agora ao final do mês. Então, isso pode trazer impactos negativos para o pagamento dos servidores e dos colaboradores. Mas acredito que, até lá, isso terá sido resolvido e vamos inclusive tomar medidas administrativas e legais para que não se repita, ou seja, esse recurso que pertencem aos municípios não devem ser objeto de novos bloqueios no futuro, caso haja necessidade. Quero agradecer então ao presidente da PPM, prefeito Gil Carlos, pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí. Eles têm pressa, Joelson, inclusive porque o repasse deveria ter sido feito ontem, da ordem de aproximadamente 19 milhões de reais. Joelson.